Bem, galera, eu sou a professora Nuri Carelli e agora nós vamos falar sobre derivadas parciais de uma função composta. Na segunda parte, vamos falar sobre a derivada parcial como taxa de variação. Na terceira, diferenciais parciais e totais. E, por último, derivadas de funções implícitas. Então, iniciamos com a função composta. Antes de discutir a derivada de uma função composta, nós vamos ver o que significa uma composição de funções de duas variáveis. E para isso nós vamos tomar uma função u de xy, que vai ser definida por x² vezes y mais o y, e uma função v de xy, dada por x mais y², e vamos definir uma nova função que dependa de u e v. Então, a função f de uv será dada por 2 vezes o quadrado mais 3 vezes o v. E vamos reescrever essa função f em função de xy, ou seja, vamos parametrizar f por x e por y. Assim, fica da seguinte forma. F de uv é dada por 2 vezes o u mais o 3v. Nós vamos trocar o u e o v pelas suas definições em x e y. Então, o u fica dependendo de x e y, o v é dependendo de x e y, de modo que nós vamos ter 2 vezes a função u elevado ao quadrado, mais 3 vezes a função v. Agora, trocamos o u por sua definição. Então, fica 2 vezes o x² vezes o y, mais o y ao quadrado, que foi retirada da definição de u aqui, e 3 vezes o x mais o y², que foi retirada da definição de v. Agora, desenvolvemos esses termos. Então, fica 2 vezes. Aqui nós temos um produto notável, x² y mais y², que desenvolvido fica o quadrado do primeiro termo, que é x²y². O segundo termo é vezes o primeiro, que vai ser x² y² 2 vezes, mais o quadrado do segundo termo, que vai dar y². E mais o 3 vezes o x, mais o 3 vezes o y². Multiplicando por 2, então teremos 2 vezes o x² y², 2 vezes 2, 4, então fica 2x² y², 2 vezes o y², então vai ficar 2y², mais o 3x mais o 3y. Aqui, então, nós temos a função f parametrizada em função de x e y, e por isso que nós vamos dizer que ela é uma função composta de x e de y. Assim, finalmente, nós podemos ainda somar os valores de y², vamos ficar, então, com 5y² no final. A representação gráfica da função composta é dada da seguinte forma. Nós temos um sistema de eixos x e y, onde são definidas as funções u e v, e depois um sistema de eixos u, v e z, onde o z corresponde à função composta. Então, a imagem de xy vai ser levada no eixo u pela função u de xy. E a imagem de xy vai ser levada no eixo v pela função v de xy. Agora, pelo u, nós passamos uma paralela ao eixo v no ponto u de xy. Pelo eixo v, passamos uma paralela ao eixo u pelo ponto v de xy. No cruzamento das duas, uma vertical paralela ao eixo z, e depois uma altura, e nesse ponto fica definido a imagem de f dependendo de x e de y, dadas por u e v. Vejamos um exemplo numérico. Tomamos as duas funções, como definido anteriormente, u e v, e vamos supor que o x seja 1 e o y 2. Então, substituindo 1 e 2 na função u, nós vamos ter 1² vezes 2 mais 2. Então, 1² vezes 2 mais 2, e o resultado é 4. Substituindo 1 e 2 na função v, nós teremos 1 mais 2², que o resultado é 5. E substituindo, então, o valor 4, que é o valor do u,
e 5, que é o valor de v, na função f de uv, teremos f de 4 e 5, que será 2 vezes o 4 ao quadrado, pois o 4 faz papel do u, mais 3 vezes 5 ao quadrado, visto que o 5 faz papel do v, e o resultado será 47. O mesmo resultado nós encontraríamos se substituíssemos na função composta. Então, a função composta determinada anteriormente é dada em função de x e y por 2 vezes x na quarta, y quadrado, mais 4x quadrado, y quadrado, mais 5x quadrado, mais o 3x. Então, teremos f de u de 1, 2, mais v de 1, 2, que será 2 vezes 1 na quarta, vezes 2 ao quadrado, substituindo no primeiro termo da função composta, mais 4u quadrado vezes 2 ao quadrado, substituída no segundo termo da função composta, mais 5 vezes 2 ao quadrado, substituída no terceiro termo, e mais 3 vezes 1, que o leitor poderá ver que dará 47. Esses valores representados graficamente são os seguintes. Aqui temos os eixos x e y, o valor de x, que é 1, o valor de 2, que é o v, o eixo u, v e z, que formam um sistema tridimensional. O ponto 1 e 2 vai ser levado pela função u no eixo u, e o ponto 1 e 2 vai ser levado pela função v no eixo v, da seguinte maneira. O u de x quadrado, u de xy dado por x quadrado y mais y, e o v dado por x mais y ao quadrado, que terão valores u de 1, 2 igual a 4 e v de 1, 2 igual a 5, como visto anteriormente. Pelo 4 passa-se uma paralela ao eixo v, pelo 5 uma paralela ao eixo u, agora sobe uma vertical ao z, encontra-se a altura 47, onde fica definido a imagem da função u e v. Assim, nós temos a ideia de como funciona a função composta para 2 dimensões. Para as demais dimensões, o procedimento é o mesmo, a diferença é que não podemos fazer a visualização gráfica. Nosso próximo passo, então, é encontrar as derivadas da função composta. Vamos encontrar a derivada de f em relação a x e a derivada de f em relação a y. Quando a função está dada explicitamente em função de x e y, as derivadas são fáceis de ser observadas e serem encontradas, porque nós temos a derivação como já conhecemos até o momento. A derivada de f em relação a x, então ficará 4 vezes 2, 8, e o 4 subtraído de 1 fica 8x na terceira, y quadrado. Depois aqui, 2 vezes 4, 8, x, y ao quadrado. Aqui a derivada é zero, porque o y está funcionando como constante, e mais o 3. A derivada de f em relação a y, a derivada parcial, então será 2 vezes o 2, que é 4, x na quarta y, 2 vezes o 4, que dá 8, x quadrado y, 2 vezes o 5, que dá 10y, e a derivada de 3x é zero, porque nós estamos derivando parcialmente em relação a y. Bom, nesse ponto é fácil determinar derivadas parciais. O nosso problema é encontrar a derivada parcial de uma função sem conhecer a sua forma explícita em função de x e de y. Então, para isso, nós vamos usar a regra da cadeia, que já conhecemos do cálculo 1. Se a gente tem uma função composta f de g de x, nós sabemos que, pela regra da cadeia, a derivada de f em relação a x na função composta será a derivada de f em relação a g vezes a derivada de g em relação a x. Essa teoria será aplicada para encontrar a derivada parcial da função composta, como segue. Então, vamos dizer que z é a função f e queremos a derivada de z em função de x. A derivada de z em relação a x. Então, derivamos a função f em relação a u e multiplicamos para a derivada
de u em relação a x, mais a derivada df em função a v, vezes a derivada df em relação a x. E quando estamos interessados na derivada de z em função a y, basta fazer a derivada de f em relação a u, vezes a derivada de u em relação a x, mais a derivada de u em relação a v, a derivada de f em relação a v, vezes a derivada de v em relação a y. Então, a regra da cadeia para a função composta é a soma das derivadas parciais das funções que fazem a composição. Se nós temos u e v, será a soma das duas derivadas. Se nós tivéssemos u, v e w, então seria a soma da composição das três derivadas, tanto para x quanto para y. Vejamos o exemplo. O exemplo que nós temos é u de xy, dada por x² y mais o y, v de xy, dada por x mais y², e a função composta 2 vezes u² mais 3v, e vamos encontrar as derivadas parciais pela regra da cadeia, isto é, sem conhecer a função explícita de f em relação a x. Então, inicialmente nós vamos determinar as derivadas parciais em relação a x e a y de u e v, e em relação a u e v de f. Então, teremos o seguinte: a derivada parcial de f em relação a u fica 4 vezes o u. Então, está aqui. Derivada parcial de f em relação a u, 4 vezes o u. E a derivada parcial de f em relação a v será 3v. Nesse ponto dá zero, porque não tem v. Agora, a derivada parcial de u em relação a x será o 2xy. E a derivada parcial de u em relação a y será aqui x², porque a derivada de x² em relação a y dá o x², e aqui 1. A derivada parcial de v em relação a x é 1, e a derivada parcial de v em relação a y será o 2y. Substituímos esses valores na fórmula. Derivada de z em relação a x é igual à derivada de f em relação a u vezes a derivada de u em relação a x, mais a derivada de f em relação a v vezes a derivada de v em relação a x, nós vamos ter o seguinte: 4u, porque o 4u faz papel da derivada de f em relação a u, mais 3v, melhor, 4u vezes de u de x, mais 3 dv de x. O 3 faz papel da derivada de f em relação a v. Agora, substituímos o u pelo seu valor e o du de x pelo seu valor, a mesma coisa aqui com o dv de x. Então, teremos 4 vezes o u, que é x² y mais y, e o du de x, que vai ser o 2xy. Então, ficamos com esse produto. Mais 3 vezes, que é o du df de v, vezes o dv de x, que o dv de x é 1. Então, ficamos 3 vezes 1. Fazendo a multiplicação e desenvolvemos, teremos 8 vezes o x² y², mais 8 vezes o xy² mais 3, que é semelhante ou idêntica à derivada encontrada quando o f estava escrito explicitamente. Também, para encontrar a derivada do f em relação a y, então fazemos df du vezes du dy, mais df dv vezes dv dy. Agora faremos a substituição de f de u por seu valor, então fica 4u vezes o du de x, mais 3 vezes o dv dy, onde o 3 faz papel da derivada de f em relação a v. Agora substituímos o u pelo seu valor e o du de y pelo seu valor. Então fica 4 vezes o u, que é x² y mais y, vezes o du de y, que é x² mais 1, mais o 3, que é o df dv, vezes o dv dy, que é o 2y. Resolvendo o produto, nós vamos encontrar
4x² mais 8x², aqui melhor, é 4x² mais 8x² mais o 10y, que é idêntico à derivada encontrada quando nós fizemos a derivação implícita da função f explicitada em função de x, y. Veremos um exemplo de encontrar a derivada de uma função composta. Suponhamos que a função f de xy seja dada por logaritmo neperiano da raiz quinta de x² mais 2xy mais y² mais 2xy mais 3x². Aqui nós, no radicando, dividimos a função em duas somas. Uma considerando esses três termos, e outra considerando os dois termos. É óbvio que essa derivada pode ser feita de forma usando as técnicas aprendidas em cálculo 1, mas o nosso objetivo aqui é treinar o uso da definição da função composta para determinar a derivada. Então, como nós temos logaritmo, e nós temos aqui uma raiz quadrada, nós podemos proceder da seguinte forma. Vamos chamar de u e de v esses termos que estão entre parênteses, e daí vai ficar logaritmo de u mais v no expoente 1 sobre 5 para representar a raiz quinta. Ou, como nós temos um logaritmo, o 1 sobre 5 passa multiplicando, aí teremos o logaritmo de 1 sobre 5 vezes o logaritmo de u mais v. E o u, então, vai ser o x² mais 2xy mais y², e o v será o 2xy mais 3x². Agora vamos encontrar as derivadas parciais de f em relação a u, de f em relação a v, de u em relação a x e a y, e de v em relação a x e a y, e substituir nas fórmulas. Assim teremos a derivada de 1/5 logaritmo de u mais v vai ficar 1 sobre 5 vezes 1 sobre u mais v, que é a derivada de u mais v, já que a u' no caso é 1. Mesma coisa ocorre com a derivada de f em relação a v, será 1 sobre 5 vezes u mais v. Agora a derivada de u em relação a x fica 4x² mais 2y. A derivada de u em relação a y será a derivada de u em relação a y será 2x mais 3y², por causa que aqui nós temos o 2x e a derivada do y é 1, e 3 y². A derivada de v em relação a x, então, será 2y mais 6x, e a derivada de v em relação a y será o 2x. Substituído na fórmula, então nós teremos a derivada de f em relação a u, que vai ser 1 sobre 5 vezes o 1 sobre u mais v. Aqui nós já, para ir mais rápido, estamos substituindo o du de x, que é o 4x² mais 2y, mais 1 sobre 5 vezes o 2y mais 6x. O 2y mais 6x é o dv de x sobre u mais v. Então, observe agora que o denominador é o mesmo para os dois termos. Então, temos, tirando o mínimo, 5 vezes u mais v. E no numerador nós vamos ter a soma do 4x² mais 2y com o 2y mais 6x. Agora, no numerador, então, fica a soma já explicitada acima. E no denominador, nós vamos reproduzir os valores de u mais v. Com isso, nós finalizamos, então, a regra da cadeia para funções compostas, com a explicação da regra e um exemplo. A próxima parte, que é a segunda parte, nós vamos falar da derivada parcial como taxa de variação. Até lá!